Gente, a mentira, ela é tão simplória e por isso que ela é facilmente aceita pelo ser humano. Ela está na nossa estrutura acreditar no estilo simplório da mentira. Quer ver mentiras simplórias? Bandido bom é bandido morto. Ó, que frase simplória. É engraçado, né? Estão dizendo aí que tem um vírus matando no Brasil, mas os leitos estão tudo vazios, não estou ouvindo. Você conhece alguém que está morrendo de Covid-19? É o caráter simplório da mentira. A verdade, por outro lado, ela é simples, mas num pacote de realidades embrulhadas em mentiras simplórias, ser verdadeiro fica parecendo que é complexo, porque a mentira é dita numa frase e a verdade precisa ser debulhada. A realidade precisa ser debulhada para você pensar a verdade dessa realidade tão cercada de mentiras. Eu estou dizendo isso porque o texto que vamos meditar hoje de Deuteronômio, na nossa sequência de meditações, e é bom lembrar que é interessante você ver os demais vídeos, porque eu não vou ficar aqui repetindo alguma coisa que eu já tenha falado nos outros vídeos sobre a estrutura humana, mas o texto que vamos meditar hoje tem a ver necessariamente com isso, com essa questão da estrutura humana. E dentro dessa estrutura humana, o que a gente pode dizer é que a misoginia é o mais antigo dos preconceitos que vem dentro da estrutura humana mais antiga também, que permanece até hoje, que é o machismo. O machismo é toda essa estrutura que faz o homem parecer ser a criatura mais importante do planeta e por vezes até o homem se coloca como Deus sobre a realidade. E a misoginia são essas práticas cotidianas de ódio em relação à mulher e a tudo que é feminino. São ódios disfarçados de medo, de regras, de desconfianças. E a misoginia, ela faz parte da estrutura humana, tanto é que até quando as pessoas têm homofobia, quando você vai procurar a raiva, onde está a raiva e o nojo dessas pessoas, está nos elementos femininos que determinados homossexuais apresentam, ou quando se trata de um homem trans, é porque nasceu com sexo feminino, que ela está achando que ela pode ser homem. Ou seja, até por trás disso tudo temos a misoginia. Se você pegar, por exemplo, o racismo e a misoginia vai sobressair-se ao racismo. Se você pega qualquer outro problema social, mesmo quando você coloca, por exemplo, e a mulher rica versus mulher pobre, aí a mulher rica vai ser vista como a loira burra que não tem nada e deve ter feito alguma coisa para ganhar tanto dinheiro. E a mulher pobre é vista com alguma coisa que teria a ver com a sua feminilidade. Ou seja, esse conjunto de situações é que a gente chama de misoginia. E eu já tenho dito que Deuteronômio é o vomitar das basicalidades humanas na forma da lei. Graças a Deus que isso tudo foi cancelado em Cristo Jesus, no Novo Testamento, e já começamos com a chave de ouro. Por isso que Deus, quando se fez carne, ele ficou conhecido como amigo de meretrizes, amigo de prostitutas, amigo delas, Jesus e as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia. Porque o remédio contra essa estrutura humana é Deus se fazer carne e dizer, pois eu vou andar com a imagem da feminilidade. Porque ele não apenas andou com elas, com as mulheres, ele as valorizou como seres humanos pensantes, ele recebeu o sustento do seu ministério da parte delas, e ele também se portou com feminilidades que eram reprovadas naquela cultura judaica. Ele era conhecido como eunuco, que é uma maneira gentil judaica de dizer viadinho, porque ele não era tão homem assim, ele não era casado, Se foi, agora não é mais aos nossos olhos, diziam os judeus. Então, ele é um eunuco. E o eunuco aí aponta para o elemento feminino em determinados homens.
E Jesus foi um desses homens, mas ele não temeu a feminilidade, ele não se comportou de forma misógina, ele não teve vergonha de se expor com as mulheres, ele não teve nenhum constrangimento em receber a adoração em público das mulheres, né? De mulheres extremamente duvidosas, como aquela que chegou por trás no meio de um jantar e começou a chorar copiosamente sobre os seus pés e enxugar essas lágrimas com seus cabelos numa cena de aparente sensualidade, aparente histeria, e Jesus não estava nem aí para isso. Chega, né? Porque as mulheres vêm sofrendo desde sempre por causa da misoginia. Mas quando o Deuteronômio traz essa questão da estrutura, eu estou dizendo aqui que é uma estrutura que faz parte de homens e mulheres. Tanto é que, mesmo eu dizendo isso tudo que eu disse sobre Jesus, mesmo o direito tendo avançado, mesmo as leis tendo avançado acerca do direito das mulheres, é entre as mulheres que a gente encontra também uma grande resistência em fazer valer os próprios direitos. E aqui eu não estou concordando com isso. O que eu estou dizendo é que, como faz parte da estrutura humana, uma estrutura que veio de uma maldição a qual nós mesmos nos colocamos e que Deus sempre nos convida a sair dela, está na estrutura e as próprias mulheres têm resistência aos próprios direitos. Elas não conseguem viver, digamos assim, sem essa estrutura, né? Não conseguem viver sem essa própria cegueira que foi imposta, no meio da qual ela se desenvolveu, e não sabe mais viver fora desse aquário da misoginia. Mas a gente está aqui para falar do Evangelho, a gente está aqui para falar da transformação que Cristo nos traz. E o Evangelho ele é extremamente milagroso quando se trata da questão da mulher, especificamente pelo fato de que o Evangelho é uma coisa, é a boa nova que Jesus trouxe, inclusive, de libertação das mulheres. Mas a religião é outra coisa. A religião é a manutenção da estrutura misógina nas pessoas. E aí, em cerca de 1200 a.C. e até os dias de Cristo e até hoje, Deus teve que dialogar com essa estrutura misógina, muitas vezes preservada pelas próprias mulheres, conservada por elas, né? Nós temos até no Brasil um movimento de mulheres conservadoras, que é o quê? São mulheres que se organizam para não reconhecer os próprios direitos. São mulheres que acham que os direitos delas têm de ficar confiscados sob a maldade e a malícia próprios do machismo, do patriarcado. Aí nós temos essa passagem de Deuteronômio, que está no capítulo 22, do 13 ao 30. Passagem extensa, por sinal. E ela vai atingir as mulheres naquilo que lhe é mais íntimo e que até hoje não tem sido plenamente resolvido, que são as agressões que elas sofrem em relação à sua sexualidade, as relações em relação às reações ou as opressões que elas sofrem em relação à própria sexualidade. Então, tenha paciência com o que a gente vai pensar aqui, porque se hoje em dia nós temos um movimento de mulheres conservadoras que preferem se entregar ao machismo e ao patriarcado, imagine naquela época onde as mulheres nem podiam exercer a sua intelectualidade para serem conservadoras. Elas simplesmente pensavam que as coisas eram assim. Onde qualquer coisa que recaía contra a sexualidade delas, a culpa é delas, é mulher, né? É assim que se pensava. E aí, conversando com esse povo que tinha essa cosmovisão, prepare-se para um pouquinho de pavor, um pouquinho de náusea, onde Deus teve que comunicar com pessoas que tinham esta cosmovisão aqui. Olha só, primeira coisa que nós temos aí. Eu vou tentar não ler o texto, mas depois você leia, está em Deuteronômio 22, do 13 ao 30. 17 versículos aí, né? Aí nós temos aqui 7 situações. A primeira situação vai do versículo 13 ao 19, que se trata de uma moça sofrer calúnia e injúria acerca da própria virgindade. Né? Olha o que se dizia da moça virgem. O homem casou com a mulher
e depois de coabitar com ela, ele se aborreceu dela, quer dizer, já tem aí um privilégio masculino. Eu não gostei disso não, mas como que ele se aborrecia dela, né? Ou como ele também a deixava aborrecida? Ele falava, eu acho que você deu. Não parece que é virgem não, nem sangrou, né? Ou então, você nem gritou tanto, você nem gemeu, já indicando que as relações sexuais em geral, em 1200 a.C., eram vistas como algo que era um estupro que a mulher tinha de sofrer do homem que lhe era o proprietário. Porque se não houvesse choro, se não houvesse sangue, se houvesse prazer, era vista como bruxa, endemoniada, deve ter feito alguma coisa com alguém. Quer dizer, até se ela sentisse um prazer acidental de ter se identificado com aquele homem, com aquele corpo, isso era visto com maus olhos, tanto por eles quanto por elas. E aí, esse cara inventava que ela não era virgem porque ele não queria ficar com ela, né? E aí, o que acontecia nesse caso? Primeiro, ela tinha que mostrar as provas da virgindade dela aos anciãos. O que era essa prova da virgindade? Uma delas era assim, na primeira relação sexual, tinha-se um pano, ou às vezes as vestes, alguma coisa, que a mulher tinha que guardar como prova de que ela sangrou. Ou seja, imagina hoje em dia as mulheres tendo o privilégio de conhecer o próprio corpo, saber as próprias dinâmicas, o tal do ímã complacente, isso tudo não caberia aqui nessa época não. Ela tinha que sangrar, ela tinha que ser ferida, ela tinha que ser estuprada, molestada. Daí o termo usado até pouco tempo atrás para se perder a virgindade era deflorar, era você arrombar a flor, né? Então, primeiro ela tinha que, além de ter passado pelo vexame de estar sendo caluniada e ser injuriada, de duvidar da própria integridade, ela tinha que mostrar a sua intimidade ao público. Daí vem essa tradição das mulheres pensarem assim, ai meu Deus, uma mulher adulta, 24 anos, né, dona de si, banca suas despesas, etc. E fica com aquela coisa, eu preciso contar para o bairro, para minha mãe, para meu pai, que eu já não sou mais virgem. Engraçado que o homem não tem essa cobrança, mas a mulher tem, vem daí desses tempos. Ela tinha que mostrar as provas de que ela era virgem. Aí acontecia o quê? Como era mentira do homem, ele era açoitado, né? Tomava uma chicotada, não se diz em que quantidade, e tinha que pagar ao pai da moça, quer dizer, a moça passa vergonha, sofre injúria, mas aí está o patriarcado. Ela era ora propriedade do marido, ora propriedade do seu progenitor do sexo masculino. Aí dava-se 100 ciclos de prata ao pai da moça. Então essa era a situação de a moça ter sofrido a violência simbólica, psicológica e às vezes até física de ter a virgindade dela sob suspeita. Interessante também que a virgindade aqui, nos tempos bíblicos, era cobrada apenas da mulher. Não se questionava nada sobre o homem porque a mulher era vista como propriedade. Então a propriedade não podia ser usada, né? Não se aceitava a propriedade usada. Então essa é a primeira situação. A segunda situação a gente tem no versículos 20 e 21, que trata-se de a mulher ter sido descoberta como não virgem. Ou seja, casei com uma mulher e aí de repente eu descubro que ela já teve alguma experiência sexual. O que acontecia naqueles tempos? Ainda tinha um problema, uma questão ainda no caso da moça ser vituperada, caluniada e injuriada sobre a própria virgindade. É que o casamento era compulsório, ou seja, se ela tivesse criado um nojo daquele cara por todo o mal que ele causou, isso não era pensado assim, nem ela pensava isso sobre ela. Então o casamento era compulsório e o cara era obrigado a ficar com ela a vida inteira. Imagina quantos maus tratos não vinham daí. E ela não podia, eles não podiam se divorciar, ou melhor, ele não podia repudiá-la, porque o divórcio na antiguidade era repúdio, era o homem que repudiava a mulher. Não tinha uma escolha da mulher, né? Isso que parece violento ao nosso tato cultural, às nossas lógicas, ainda era uma saída para esse período misógino. Porque se uma mulher, além de ter sido injuriada e caluniada, fosse mandada embora, o que ia sobrar para ela era a mendicância ou a prostituição. Então ela é obrigada a sustentá-la. Mas as violências internas continuavam acontecendo, né?
se vendo preterida por outras mulheres que os caras na época podiam ter, por exemplo. Mas voltando à nossa segunda situação, trata-se da mulher que não era virgem, né, que teve alguma experiência sexual. Quer dizer, o homem geralmente tinha as experiências com as prostitutas, etc. Mas a mulher não podia. E aí as pessoas ainda acham que isso é um símbolo de santidade. Não, isso é um símbolo de degradação da mulher. Onde o homem poderia tratar a mulher como uma propriedade que não podia ser violada. Mas eles não, eles até levavam doença para essas mulheres, né? O que acontecia? A mulher foi descoberta que de fato ela não era virgem, então levava-se à porta da casa do pai dela para ser apedrejada até a morte. Ou seja, meninas que tinham experiências sexuais antes do casamento, independente de ter ficado lá no passado, penavam, levavam-se na porta da casa do pai para que todo mundo visse, e ela era apedrejada até a morte. E é interessante que... Por que ela era apedrejada até a morte? Porque ela estava se prostituindo. Quer dizer, a mera experiência sexual de uma mulher era vista como prostituição. Quer dizer, ela nem ganhava nada com aquilo. Às vezes ela até teve uma relação sexual que não foi consentida, mas olha, se aconteceu, se vir, isso é um problema seu, a culpa é sua. Segunda situação, né? A terceira situação em relação à sexualidade da mulher aí recaía sobre a mulher casada. A mulher casada, independentemente dos motivos, era flagrada se relacionando com outro homem, aí era morte para os dois. E isso é interessante a gente ver que isso era na lei. Na lei se dizia que a morte era para o homem e a mulher que fosse pego em adultério. Mas a gente vai vendo no decorrer das escrituras, inclusive o próprio Deus em pessoa presenciou algo assim. O homem geralmente escapava e a mulher era pega, como até hoje acontece nas violências de gênero no Brasil, né? O homem sempre escapa e a mulher, quando ela consegue escapar, às vezes tendo que matar quem iria matá-la, ela vai presa. Ela vai ter que provar que ela estava se defendendo. Muita loucura, né? Quarta situação, vai dos versículos 23, na verdade dois versículos, 23 e 24. Trata-se da noiva, né? A noiva que fosse abordada sexualmente. O que acontece com essa noiva? Ela tinha que gritar. Você está numa casa, numa cidade, e aí você é noiva, significa que ela já pertencia a alguém, embora não tivesse união física ainda. Aí ela tinha que gritar. Se não gritasse, agora você imagina, o cara tomava todas as providências para ela não poder gritar. Então, se ela não gritasse, seja por motivo de não ter gritado ou por motivo de ter sido impedida de fazê-lo, olha o que acontecia. Ambos eram apedrejados até a morte, né? Por que ambos eram apedrejados até a morte? Porque a mulher não gritou, né? E o homem, por que ele é apedrejado até a morte? Porque ele humilhou o marido, o noivo dessa noiva. Ou seja, nada era olhando a mulher como ser humano, ela sempre era em relação a alguma coisa, né? Então, ela não gritou, não vamos investigar. E outra coisa, ele tem que ser morto porque ele humilhou o outro homem. Olha que coisa horrível. Não se pensava na humilhação que a mulher sofria, porque naquela cosmovisão não se pensava na psique feminina. Não se pensava que elas que elas pudessem ser uma pessoa com capacidade produtiva. Daí as nossas primeiras experiências escritas vêm lá da Grécia, de Safo, no século VII a.C., né? Que teve que se mudar para a ilha de Lesbos com outras mulheres, e o que chegou para nós é um monte de fantasias injustas acerca dessa filósofa. Mas olha só. Quarta situação a gente acabou de ver. A quinta situação era a noiva que fosse estuprada no campo. Aí é claro, a gente tem que pensar em campo naquele período, onde as casas eram muito longe umas das outras, longérrimas. E aí pensava o seguinte, ó, no campo ela não tem como gritar, e se ela gritar ninguém vai ouvir mesmo. Então, estuprou a moça no campo, ela tendo gritado ou não, o homem morria. Agora, é interessante que isso está na lei,
Mas quando a gente vai dar alguma pesquisada, era comum então que essa moça não fosse atacada no campo, né? Porque aí na cidade ela não gritou, ela ficava em desvantagem. No campo, mesmo que se na prática ela fosse estuprada, o cara fugia. E quem geralmente acreditaria numa palavra de uma mulher? Até hoje, em pleno século XXI, não se acredita na palavra de várias mulheres, quanto mais de uma mulher que alega ter sido pego no campo. Olha como é que a lei, que já é um vômito da estrutura humana, ainda acaba ajudando a perpetuar a estrutura misógina humana. A gente tem hoje, neste momento no Brasil, um participante aí de um reality show, por exemplo, ele, depois que ele saiu do programa, mais de 3 mulheres entraram na justiça contra ele, inclusive tem uma faculdade que o expulsou por questões de estupro. O espírito da sociedade brasileira é que essas mulheres, no geral, não foram acreditadas. Né? É muito comum quando uma mulher vai denunciar um estupro que a vida dela toda seja investigada, por mais que o homem tenha muitas provas contra ele. A gente poderia comentar, por exemplo, o caso do Neymar, que se fosse verdade que ele não tivesse estuprado aquela moça, a loirinha, que eu esqueci o nome dela, se investigasse a vida dele como se investigou a vida dela, ia se descobrir que às vezes nesse caso ele nem estuprou, mas ele tem muitos outros estupros que ficaram silenciados pela fama dele. Mas isso não é próprio da estrutura. As pessoas entendem que uma mulher que foi estuprada tem que gritar, tem que fazer escândalo, mas quando ela grita e faz escândalo, ela também é vista como histérica, louca, que está querendo aparecer. Quando ela fica em silêncio, porque ficou em silêncio, ou seja, está na estrutura que a mulher será questionada por ser mulher, quanto mais por ter sido tocada na sua sexualidade. Então nós temos aí a quinta situação, que é a da noiva estuprada no campo. Nós temos também a sexta situação e penúltima, que é a virgem solteira que foi assediada ou estuprada. Né? Que de qualquer maneira a masculinidade vira um susto para as mulheres. E aí, seja ela assediada ou estuprada, como é que a gente vai fazer com essa virgem solteira que não estava noiva de ninguém? Que é diferente daquela outra, né, que era flagrada como não virgem, ou da outra que era caluniada. Agora aqui nós temos a pessoa virgem, solteira. O que acontecia? Primeiro, o homem tinha que pagar 50 ciclos de prata ao pai dessa virgem, porque ele a forçou, a estuprou, se relacionou com ela sem a concessão dela. Segundo, também casamento compulsório. Né? E terceiro, proibido divorciar-se ou repudiá-la para evitar que ela fosse entregue à prostituição. Mas olha só, junto com essa prevenção de poupá-la de se prostituir, não se pensava o seguinte: o que essa menina vai sofrer dentro de casa na mão desse homem que vai ser obrigado a ficar com ela? Ou seja, não tinha punição para o homem em última análise, né? Quando acontecia no caso de uma vida solteira. Daí as nossas tradições, a gente vê isso muito no Brasil, quando um pai mais idoso fica sabendo que uma filha se relacionou com um cara, não quer saber se aquilo foi forçado ou não, como que culpando a moça: você deve ter facilitado alguma coisa, vocês vão ter que se casar. Mas vocês vão ter que se casar significa: eu não vou carregar essa vergonha. Eu conheço situações assim até de incesto dentro de casa, né? Onde o irmão estuprou terrivelmente a irmã, e o pai acolheu esse menino e falou com a filha: olha, eu vou ter que acolhê-lo porque eu não vou ficar carregando essa vergonha a minha vida inteira de ter tido uma filha estuprada. E aí a filha ficou para lá e o irmão foi acolhido. Olha a lógica, olha onde a misoginia nos leva, nos conduz. Né? E nós temos então o último caso, que é o da madrasta. Né? Filhos, machos, costumam olhar para a madrasta e considerá-la gostosa e querer possuí-las. Né? O que acontece? Ele era punido porque, não é por causa da madrasta, é porque ele possuiu o leito que é do seu pai. Ou seja, a punição acontecia, como diz o texto: nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Ou seja,
eles eram punidos porque o leito do pai foi profanado. Não se pensava nada acerca da mulher. Essa é a estrutura humana vomitada. É a estrutura humana tendo que dialogar com a necessidade de santidade do povo de Israel, que tinha esta cosmovisão, homens e mulheres. O que a gente pode extrair daqui? Deste capítulo que para mim é um dos mais sombrios do livro de Deuteronômio. 5 coisas que devem ser pensadas tomando como base aquilo que eu falei no começo deste vídeo, que já está ficando extenso, né? Mas a primeira coisa, a gente precisa entender que a mulher, então, ela era vista como uma propriedade do homem. Fica muito claro em todos os exemplos, os 7 exemplos que eu dei aí, né? Segundo, como consequência disso, dela ser vista como propriedade, o casamento não implicava uma escolha dela. E aí eu falo com muita responsabilidade porque eu tenho 2 filhas, uma de 22 anos e uma de 18, e eu tive que aprender a não temer essa questão de deixá-las ser mulheres adultas. Uma mulher adulta não pode ser vista como uma mulher adúltera. Uma mulher adulta tem o direito de ser mulher, graças a Deus, desde que Jesus esteve aqui entre nós e que as leis foram avançando a partir do Evangelho. Então, naqueles tempos, uma mulher não podia escolher. Ela era uma mera propriedade, uma propriedade poderia ser violada, poderia ser estuprada, as punições enfatizavam cobrir o homem, seja esse homem o marido dela, ou o noivo dela, ou o pai dela, ou o patrimônio, daí o patriarcado, né? Mas hoje as mulheres têm essa graça dada por Cristo Jesus de se expressarem diante de Deus, sem serem confundidas com adúlteras, com prostitutas, com promíscuas, apenas sendo mulheres. Têm o direito de gostar e de não gostar, de desejar e de se separar. Né? Terceiro, a mulher, assim, ela era vista como inferior em sua capacidade de desejar e decidir. Porque ainda tinha isso. Mulheres adultas sendo tratadas como crianças, como alguém que tinha que prestar esclarecimentos à sociedade pela própria existência e por um erro que o outro provocou na vida dela. Então elas eram infantilizadas, né? Isso está tão na estrutura misógina que o sonho erótico, né, dos homens, dos funkeiros, etc. Primeiro que eles não gostam de mulheres, né? Porque quem gosta de mulheres não faz funk do tipo que eu vou enfiar na sua garganta até você morrer enforcada. Quem gosta de mulher não fica xingando ela de todas as coisas, ainda que dentro das relações íntimas cada casal possa tentar descobrir os porquês de certos xingamentos e quando o xingamento denota mais prazer do que desqualificação um do outro. Mas o que acontece do ponto de vista social é que muitas músicas que a juventude escuta é uma verdadeira degenerescência em relação à mulher. Umas até para aguentar o estilo e dialogar com a consciência, elas falam assim, a gente bota uma mão na cabeça e outra no joelho, para tentar conciliar. Assim, a música é uma porcaria, mas o ritmo me contagia. Para você ver o que é uma estrutura, né? E aí, ela era tratada como inferior, como menininhas, né? Por isso que as músicas falam muito sobre a novinha, eu quero uma novinha, etc. Um homem via uma mulher como um ser que deveria ser educado por ele. Em muitos países ainda do Oriente Médio tem meninas de 7, 8 anos sendo dadas em casamento, sendo estupradas na sua infância, tendo a sua vida abortada por esses homens em nome da religião. Até às vezes usando textos como esse. Né? A mulher já nasce culpada por ser mulher, culpada por um homem olhar para ela como um objeto inferior que ele vai fazer o que ele quiser e ainda vai botar a culpa nela. A quarta coisa, aliás, essa questão de desejar e decidir ser visto como coisas de criança, criou nas próprias mulheres essa estrutura de quererem ser protegidas, né? Protegidas, dependentes, mas nós estamos numa geração onde isso tudo pode ser posto à prova, isso tudo pode ser reavaliado, estudado, e às vezes se torna até, ou eu diria na maioria das vezes, uma questão de ir para a psicoterapia, se descobrir como mulher, se descobrir como
uma mulher que tem necessidade de conhecer melhor a única vida que a gente tem aqui nesse planeta. A gente não sabe o que vai ser do futuro. E aí você vai ver a sua única vida numa caverna construída por uma estrutura machista e misógina. Então a quarta coisa para a gente entender que o conjunto dessas passagens aqui, desses trechos, dessas situações, é um convite para que a gente questione a sexualidade masculina e o patriarcado. Porque a grande pergunta que essas situações deveriam nos trazer é essa: por que o homem é assim? E toda vez que eu estou vendo uma mulher sendo maltratada na sua sexualidade, tendo dúvidas sobre a virgindade, como que jogando e tramando, sendo que ela na verdade é vítima, os homens deveriam se perguntar o que é isso que roda na gente. E as mulheres também deveriam se perguntar: quem é você? Por que você consegue fazer toda essa maldade comigo e ainda sair me acusando e ainda sair como vítima? Então, um convite para que a gente questione a sexualidade masculina e o patriarcado. E por último, esses trechos nos convidam a uma tensão evolutiva entre o ideal e o possível, que é o que nós temos aqui. O ideal é que Deus criou homem e mulher para serem os administradores das situações naturais, desenvolvendo tudo em parceria com a natureza. Mas aí o homem e a mulher atraiu para si uma maldição, onde um passou a ver o outro de formas inadequadas, o homem vendo a mulher como um mero produto, onde ele se tornou Deus da criação, a mulher se vendo a si mesma como alguém que deve favores a este homem, mesmo sendo maltratadas, por isso que as mulheres continuam morrendo. E aí eu estou dizendo que eu concordo com isso, estou dizendo que isso tem de ser tratado. Isso tem de ser tratado tanto em consultórios de psicologia, quanto na busca do conhecimento, da sabedoria, da graça, de alcançar essa luz que o Evangelho também nos traz. O Evangelho não é só salvação para a nossa alma, é salvação para as nossas vidas, né, numa outra forma de viver, mas é também salvação para a nossa percepção, para a nossa consciência. Uma mulher cheia do Espírito Santo jamais vai se deixar conduzir por isso que está aqui. Essa é uma das coisas que o Novo Testamento grita: caducou, não serve mais, já era. Uma mulher que anda com Cristo não precisa se submeter a homem. Ah, mas o Paulo disse isso no Novo Testamento. É porque ele estava entre o ideal e o possível. O ideal é que uma mulher se relacione com Deus. E o homem vem no pacote. Qual é o problema disso? Não foi assim que os homens vieram fazendo o tempo todo? Eles se relacionavam com Deus e a mulher vinha no pacote? Elas podem e deveriam fazer isso. Né? Então, essa viagem entre o ideal e o possível tem que ser feita com muita paciência, como o que a gente teve que fazer aqui ao ler esse texto. O ideal era que nada dessas coisas fossem assim. Mas o possível, considerando aquelas muitas consciências, incluindo as consciências das próprias mulheres, é que eles não conseguiam ver o mundo de outra forma, não conseguem até hoje. Né? As mulheres hoje duvidam das palavras das mulheres, que se dirá nesse período de cerca de 1200 anos de Cristo, e foi chegando até Cristo, e foi atravessando a Idade Média e está até hoje entre nós. Então, é uma constante tensão. É uma tensão evolutiva. O que é evolutiva? Embora ela se amplie, ela vai sendo transformada numa coisa melhor em relação ao ideal e ao possível. O que é possível para você que está me assistindo agora, que é homem? Você pode olhar para essa mulher como um ser humano? E para você que é mulher, você pode se enxergar como um ser humano? Que foi alcançada pela salvação e que essa salvação também quer entrar na sua consciência? Pegue todos esses versículos de Deuteronômio 22, do 19 ao 30, e jogue-o no santo ralo de Jesus, ou faça isso tudo passar pelo crivo do Evangelho, e seja livre no nome de Jesus. É só isso que a gente pode dizer de todo esse corolário de violências contra a mulher que foram institucionalizadas num livro. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus no sentido de que ela é espírito,
Porque a letra aqui só tem morte. Tem morte e tem justiça naquilo que é possível. Agora, o possível tem de morrer em Cristo também para que se transforme em outra coisa. O possível tem que se tornar realidade na sua vida. Isso que é aceitar Jesus, é sair desse ciclo de violências contra a mulher. Porque Deus não nos chamou. Diz isso. Eu preciso ler isso para você que me veio à mente agora. Quando Paulo estava falando sobre uma violência específica que as mulheres sofriam, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, ele chega e diz isso para a mulher. Olha, tem hora que não dá para você sair da situação. 1 Coríntios 7, versículo 16. Olha só como é que a gente sai da violência para a mulher e entramos no Evangelho de Cristo. Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ele estava dizendo isso para mulheres que pensavam o seguinte: eu tenho que sofrer isso, quem sabe Jesus vai restaurá-lo com o meu sofrimento. Aí o Paulo fala: como é que você sabe disso? Aí ele continua no versículo 17. Ande cada um conforme o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. E ele vai explicar o que esse Deus tem chamado. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, fazendo aquela operação de fimose dos judeus? Não se faça circuncidar. Ou seja, se você está numa situação onde você não pode se livrar dela, política e juridicamente, conte com a liberdade no coração que Jesus vai te trazer, mas não necessariamente com a liberdade jurídica e política. Mas se você tem essa liberdade, mulher do século XXI brasileira, não se faça circuncidar. Aí ele continua no versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamada, que ele está dialogando o ideal e o possível. Tem hora que não dá para ser possível essa liberdade que você conheceu. Aí ele fala: foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Quer dizer, você está dentro de um relacionamento abusivo e não tem como sair dele. É isso que ele chama de escravidão. Às vezes você mora no interior aí, não tem como sair disso. Olha, você é serva do Senhor, você tem como clamar a Ele para te dar estratégias para sair disso. Mas enquanto não é possível, ele diz, não se preocupe com isso. Mas ele te dá uma outra dica, que não é seguida por uma mulher que está totalmente livre, porque ela deixa a estrutura falar mais alto do que a liberdade que Deus quer lhe dar. Ele fala: foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Isso aqui é a Lei Maria da Penha. Você pode se tornar livre? Tem leis no seu país para te tornar livre? Tem delegacias para isso? Não vai conversar com segurança de delegacia de mulher. Vá direto na delegada, na psicóloga, em quem vai te acolher, que você é cidadã, você paga imposto. Aproveita a oportunidade. É o que ele está dizendo. Ele está falando aqui de questões matrimoniais, de violências que as mulheres sofriam. Né? Aí ele fala: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. 1 Coríntios 7, 23. Eu fiz aqui as condensações necessárias para o que eu estou dizendo aqui, porque ele está falando com homens e mulheres. Mas a minha ênfase tem a ver com a mulher que está em situação de violência e que precisa dialogar o ideal e o possível. Mas o possível em Cristo, minha irmã em Cristo, vai se tornando cada vez mais próximo do ideal da sua liberdade para a qual Cristo te chamou. E Cristo não te chamou para ser escravo de homem, mesmo que esse homem seja esse homem que você idolatra, que você o vê como alguma estrutura sem a qual você não sabe viver. Mas em Cristo você vai descobrir a liberdade até desse vício chamado homem. É isso aqui que derruba tudo aquilo que está em Deuteronômio 22. No nome de Jesus.